Olá, meus amigos. Vamos agora para a segunda parte da aula. Espero que vocês tenham gostado até agora. Nós vamos continuar falando sobre ultrassonografia, a utilidade da ultrassonografia pulmonar na doença do Covid-19. Agora há pouco eu disse para vocês que em um grupo de estudos publicado recentemente por esses autores, através de ultrassonografia, conseguiu-se encontrar um padrão característico de ultrassom numa coorte de 20 pacientes conduzidos em unidade de terapia intensiva. Percebeu-se que os resultados ultrassonográficos característicos mais observados foram o espessamento da linha pleural com irregularidades e descontinuidades, as linhas B com variabilidade de padrão, incluindo o padrão focal, multifocal, confluentes, formando a cascata, as consolidações com uma variedade de padrões, incluindo pequeno, multifocal, translobar, não translobar, com sinais ocasionais de aerobroncograma, o aparecimento de linhas A durante a fase de recuperação do paciente e o fato de derrames pleurais associados serem incomuns. Percebeu-se, então, padrões ultrassonográficos em uma linha evolutiva, desde o padrão intersticial alveolar leve até o padrão intersticial bilateral grave e consolidação pulmonar. O que a gente percebe é que a tomografia computadorizada do tórax, que é o exame padrão, o exame ouro, o melhor exame que tem, mas em um paciente de pandemia, um paciente grave, com a doença intensamente infectante, intensamente transmissível, esse paciente deve ficar o maior tempo possível na unidade onde ele foi internado. Ele não deve ficar indo de corredor em corredor em busca de fazer uma tomografia todos os dias ou a cada dias alternados ou uma por semana. Está errado. Vai contaminar a equipe médica, a equipe de paramédicos, maqueiros, enfermeiros e assim por diante. Portanto, infelizmente, para a condução de saúde pública com a doença pandêmica, a tomografia ela deve ser considerada algo de exceção. Muito bem, mas aqui estão as diferenças entre uma ultrassonografia do tórax e uma tomografia do tórax, quando a gente está observando os achados típicos da Covid-19, comparando ultrassom com tomografia. A tomografia vê o espessamento da pleura. A ultrassom também vê o espessamento da linha pleural, irregularidades e descontinuidades da pleura. A tomografia vê o padrão do vidro fosco e efusão. A ultrassom não vê padrão de vidro fosco. Compensação, ela vê as linhas B multifocais, discretas ou confluentes, promovendo o sinal da cascata, que define que esse paciente tem um padrão de edema intersticial e alveolar. Conseguimos ver por tomografia padrão de infiltrado pulmonar. A ultrassom mostra isso através do artefato de linha C, através da confluência das linhas B, o chamado sinal da cascata, que infere a mesma coisa, infiltrado pulmonar. A tomografia vê consolidações subpleurais, a ultrassom também vê pequenas consolidações subpleurais centroméricas. Vemos também quando elas se coalescem, se elas são únicas, múltiplas, e quando já tem infecção bacteriana associada através da colisão dessas consolidações, formando então a consolidação maior. A consolidação translobar é vista pelo CT de tórax. A ultrassom também vê tanto a translobar como as não translobares. Nós sabemos por tomografia
que a efusão pleural é rara. E também, por ultrassonografia, a mesma coisa. Efusão pleural é rara. Nos estágios mais iniciais, as imagens são normais ou imagens com padrões atípicos na tomografia. Nos estágios mais avançados da doença, existem as consolidações subpleurais com padrão de vidro fosco na tomografia. Na ultrassonografia, conseguimos avaliar os estágios iniciais e leves através de linhas B focais. Nos estágios mais avançados, exibem padrões de síndrome intersticial alveolar, as imagens de cascata, as próprias consolidações, a gente vê também por ultrassom, igual já foi dito aqui. E uma coisa interessante, a gente vai ver as linhas A, que podem ser encontradas nos estágios de convalescência. Portanto, é ideal que a gente conduza esses pacientes, e é assim que está sendo conduzida agora na Europa. Nós lemos esses trabalhos da semana passada. Então, a Europa inteira, quem está lidando com pandemia, está utilizando ultrassom do tórax para a condução. A CT, normalmente, o paciente faz antes de entrar para a unidade de terapia intensiva. Uns, sim, e agora com o avolumado número de pacientes, isso não está sendo possível por lá também não. Portanto, resta ao intensivista, ao clínico, o médico que está conduzindo o paciente ao ultrassom como um aliado poderoso. Poderoso. Muito bem. Como nós vamos fazer ultrassom pulmonar na doença do Covid-19? Primeiro, siga todas as instruções de proteção e o protocolo de procedimentos subsequentes de limpeza e cuidados com o equipamento. Okay? Isso é fundamental para você entrar na unidade de terapia intensiva. A técnica de ultrassom do tórax baseia-se praticamente na detecção de artefatos que podem confirmar ou excluir a patologia. Lesões do parênquima profundo que estão em contato com a pleura são invisíveis ao ultrassom. No entanto, sabemos estatisticamente que a maioria das lesões pulmonares dessa doença são acessíveis ao ultrassom por serem subpleurais. Então, são fáceis de se ver por ultrassom. Onde é que nós vamos colocar o transdutor para fazer o ultrassom? E que transdutor nós vamos usar? Olha, nós vamos usar estes dois transdutores. O transdutor reto, chamado também de linear, de alta frequência, e o transdutor curvilíneo, o transdutor curvo, ou também chamado aqui no Brasil de transdutor convexo. Portanto, o linear vai estudar áreas mais superficiais, como costela, musculatura intercostal, pleura, enquanto a sonda convexa vai explorar partes mais profundas do parênquima pulmonar, ok? Muito bem. Como que o paciente deve ser posicionado? Nós vamos posicionar o nosso paciente, se possível, sentado ou deitado, em decúbito dorsal, decúbito lateral, dependendo da condição clínica deste paciente. Um exame padrão será feito e, se possível, as regiões dorsais serão avaliadas com o paciente sentado e as regiões anterolaterais com o paciente em decúbito dorsal. Se o paciente seu não tiver como sentar, tenta o acesso às regiões dorsais quando ele estiver em decúbito lateral. Se esse paciente estiver entubado, tiver com muita dificuldade para manejo no leito, conforme-se em avaliar pelo menos as regiões anteriores e laterais. Ok? Tudo bem. Vamos seguindo. Está aqui um desenho e nós copiamos deste trabalho aqui, ó. Está muito bom nesse site, um trabalho da Core Ultrasound, mostrando aqui o desenho de onde nós devemos capturar as imagens. A região interescápulo vertebral, menos importante, porque essas pneumonias costumam andar mais frequentemente aqui embaixo, seguindo a lei da gravidade. Aqui é a região abaixo da ponta da escápula,
até por volta da 10ª costela, nós podemos jogar o transdutor no sentido longitudinal em relação ao eixo do corpo e então vamos encontrar as costelas e vamos identificar o espaço intercostal, onde vamos buscar o padrão ultrassonográfico pleuropulmonar desse paciente. Com o paciente em decúbito dorsal, vamos aqui na região paraesternal, na região axilar anterior, na região axilar posterior. Nesses intervalos, nós vamos captar imagens, principalmente aqui na porção mais inferior, que são mais importantes para um paciente que está na UTI. Para um paciente ambulatorial, procuraremos fazer todas as posições, mas o paciente que está em unidade de terapia intensiva, nós devemos ficar satisfeitos em observar as partes mais basais, pelo menos. Ok? Então, observem, nós podemos estabelecer aqui 2 andares para o tórax, o andar de cima e o andar de baixo, a partir da borda inferior da escápula, posteriormente, e aqui, da mesma forma, entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, dividir o tórax no andar baixo, andar alto, e a partir daí, então, estabelecermos um padrão onde nós vamos avaliar 2 andares nessa zona, 2 andares nessa outra zona, mais 2 andares nessa outra zona. Portanto, vamos ter 6 varreduras, 2 anteriores, 2 laterais e 2 posteriores, sempre com o transdutor verticalmente. Eventualmente, você pode virar seu transdutor também no plano transversal, obliquado, a seu critério da necessidade que você deve agir. No total, então, considerando 6 para cada lado, são 12 áreas a ser exploradas, com base nos estudos realizados até o momento, basta essas 12 áreas. Lembrando que a avaliação das bases pulmonares são realizadas nas áreas posteriores, onde o COVID afeta cerca de 80%. Essa será explorada com atenção mais especial, ok? Muito bem. Seguindo, qual que é o tempo de duração do rastreio recomendado? 5 a 8 minutos, dependendo da experiência do examinador. Te digo, seja experiente, faça rápido. É muito fácil de fazer esse exame e você vai conseguir fazer sem mesmo, amigo. Preste bem atenção. Se você estiver tímido, achar que não consegue, porque nunca fez um ultrassom, fique tranquilo. O aparelho com a regulagem básica que vem de fábrica, você consegue ver tudo que precisa de fazer aqui. Basta ligar o aparelho, utilizar as 2 sondas e fazer conforme eu estou te ensinando. Fique tranquilo, não há necessidade para você, médico intensivista, durante a pandemia, não há necessidade de você sair e fazer um curso de ultrassom para você fazer um ultrassom pleuropulmonar para identificação e avaliar a evolução negativa ou positiva da condução desses casos de COVID-19 na sua unidade de terapia intensiva, ok? Fique tranquilo, você vai conseguir fazer, não é difícil. Anote, em seguida, os achados ecográficos encontrados para estabelecer um padrão evolutivo para a gravidade ou para a melhora do paciente. Como é que você pode anotar isso? Estabelecendo um modelo de laudo, já existe. Posso passar para vocês depois um modelo de laudo, mas eu te digo, anote no prontuário do paciente. O que você viu? Especialmente, amigo, para você que é intensivista. Marque com uma caneta. Marque com a caneta os pontos em que você viu uma complicação maior. Todos os dias você vai colocar o seu transdutor naquele local para você observar a evolução desse seu paciente. Faça o exame geral, mas escolha de um pulmão e no outro 2 áreas especiais que você não vai deixar de pôr o seu transdutor. Aí você vai observar a beleza do método enquanto o seu paciente melhora e vai para a cura. Se Deus quiser, você vai curar muita gente e esses pacientes vão melhorar e você vai observar a cura aparecendo por ultrassom. É muito bonito, muito bacana o método.
os achados ecográficos característicos de Covid-19 SARS parecem estar intimamente relacionados com o estágio da doença, a gravidade dos danos dos pulmões e também com as comorbidades. Se você pega um paciente obeso, diabético, paciente que usa alguma droga imunossupressora e assim por diante, esses pacientes têm maior possibilidade de apresentar comorbidades graves. Entretanto, a ultrassonografia é um aliado poderoso que você tem, junto a toda a gama de aliados que a unidade de terapia intensiva te fornece para você ajudar esse paciente a se recuperar. A ultrassonografia é hoje preciosa, preciosa. Procure ler para que você não fique com preconceito. Leia como estão conduzindo no mundo inteiro, na Europa, na China e agora, recentemente, nos Estados Unidos. Leiam para que vocês façam adesão ao método de ultrassom dentro da sua unidade de terapia intensiva. Amigos, então lembrem-se, as linhas A são linhas de padrão pulmonar normal. Um pulmão não espessado, regular, com bom deslizamento da linha pleural, é um pulmão normal. Espero que vocês encontrem pulmões assim pela vida. E espero que aqueles pulmões cheios de linhas B, de linha C, de consolidações, voltem a apresentar linhas A, para que você possa dar alta para esse paciente e auxiliar, livrar a humanidade dessa desgraceira que se abateu 100 anos depois no nosso mundo. É uma pandemia tão terrível que está amedrontando toda a população do mundo inteiro. Os achados ultrassonográficos são geralmente visibilizados muito antes dos achados radiológicos convencionais. Triste a gente admitir, mas em certas situações, eu que sou um amante da radiografia, gosto muito de exame radiológico comum, radiografia simples, mas eu tenho que admitir que ultrassonografia mostra anteriormente aos achados radiológicos convencionais os sinais da Covid-19. Devemos ter em mente que o ultrassom é um método muito mais sensível que a radiografia, muito mais sensível. Podemos diagnosticar muitos pacientes, especialmente jovens, com quadros moderados, que passariam como falsos negativos no raio-x de tórax. Precisamente por esse motivo, isso é especialmente útil na atenção primária, lá na atenção primária, onde uma porcentagem significativa de pacientes não possui critérios de admissão e nem tampouco de gravidade. É um perigo. Então, lá na atenção primária, agora eu falo com você, meu colega clínico geral, que está na atenção primária de saúde. Se você tiver como utilizar um aparelho de ultrassom, portátil que seja, substitua seu estetoscópio por ultrassom, meu amigo. O ultrassom é muito melhor modernamente. Você tem condições de comprar um aparelho pouco maior do que um telefone celular e guardar ele no seu bolso e levar para o seu plantão para conduzir esses pacientes. Devido ao comportamento clínico da SARS, concluíram que os estados de consolidação pulmonar são os estágios mais graves da doença. Aquilo que eu falei anteriormente, que as linhas C, as linhas B, que C juntaram, formando uma cascata linear de pulmão branco e que depois vem seguida, escondendo uma consolidação subpleural. Isso é o estágio grave. Esse vírus mata comprimindo o pulmão de fora para dentro. Ele pega as camadas mais superficiais do parênquima pulmonar, fazendo um edema intersticial terrível e provocando, então, nesses pacientes, uma destruição, um edema alveolar, que vai levá-los à morte, se não bem conduzidos. Vou falar com vocês também sobre a codificação
B3 e B7. É simples de vocês entenderem. Vendo uma pleura aqui e vendo as linhas B, vocês fizeram uma medida aqui subpleural entre uma linha B e a outra. E se essa medida tiver menor que 3 milímetros, nós chamamos isso de padrão B3. E se nós encontrarmos linhas B com padrão acima de 7 milímetros, chamamos então padrão B7. Então vocês vão convir comigo que o padrão B7 infere que as linhas B estão longe uma da outra, isso é bom. O padrão B3 infere que as linhas B estão se aproximando e a tendência de coalescer, ficar então várias linhas B promovendo o que a gente chama de sinal da cascata. Isso infere piora, edema, ok? Ficando isso estabelecido, nós podemos falar no próximo slide sobre a classificação ultrassonográfica e clínica através da correlação clínico-ultrassonográfica, o clínico-ecográfico, que é muito importante utilizarmos isso. Nós podemos classificar esse paciente em leve, moderado e grave. Leve é aqueles em que tem linhas B, tipo B7, focais, com ausência de consolidações, ou algumas linhas B3, com ausência ou a própria ausência de linha B, que estão em convergência, promovendo também padrões de linha pleural normal ou minimamente espessada, a isso chamamos de leve. Esse paciente vai estar com insuficiência respiratória leve, pequena, e ele vai estar saturando normal ainda, e é um paciente que deve ser observado de casa. Moderada, a congestão pulmonar moderada pelo COVID, nós vamos ver linhas B de padrão B3, já vamos ver pequenas consolidações subpleurais parenquimatosas e pequenas irregularidades na pleura. Este paciente precisa de ser hospitalizado. Não dá para conduzir ele em casa. Muito bem. E o padrão grave é quando tem linhas B3 ou B7 abundantes, com consolidações subpleurais múltiplas generalizadas, irregularidades evidentes de pleura. Este paciente precisa de ir para a unidade de terapia intensiva. Ok? Muito bem. Um protocolo que o pessoal de Madrid está utilizando, muito bom. Os pacientes que apresentam lá no ambulatório padrão de linha A nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de pronto atendimento do SUS, nós vamos encontrar padrões de linha A. Esse paciente pode ser conduzido no seu domicílio. Se ele apresentar padrões de edema pulmonar leve, com 2 ou 3 linhas B, que não estão se coalescendo, também conduz esse paciente no seu domicílio. Se este paciente apresentar uma dessaturação e linhas B com mais de 4, ou seja, se aproximando, este padrão, um padrão de edema pulmonar intersticial de moderado a severo. Este paciente precisa de hospitalização. E se ele tiver dessaturação severa, clinicamente visível, através do oxímetro digital e dos sinais clínicos, e ele tiver edema pulmonar severo, com sinais de hepatização, condensações, assim por diante, esse paciente precisa de unidade de terapia intensiva. Portanto, se o ultrassom é normal, a radiografia será normal com certeza, devido à sua alta sensibilidade em comparação com o estudo radiológico convencional. Vai estar cheio de linhas A e estará normal, tanto o ultrassom como o raio-x. Podemos evitar, nesses casos, de fazer um raio-x do paciente com toda a segurança. Olha, eu dispenso o raio-x, vamos acompanhá-lo por telefone.
Eliminamos a dúvida diagnóstica e o paciente pode ser seguido para sua casa, então. Se o ultrassom for patológico e a radiografia estiver normal, desconfie de quem? Da radiografia. Porque muitas vezes o ultrassom apresenta patologia muito antes do raio-x. De acordo com o tipo de achados ultrassonográficos da clínica do paciente, tomaremos as decisões correspondentes, independente se o raio-x estiver normal. Ok? Muito bem. Peço a atenção de vocês a essa tela aqui agora. Vocês que são intensivistas, eu acho que é importante observar. Com radiografia do tórax alterada, continue as decisões de acordo com o protocolo usual, ou seja, baseado na ultrassom. Se forem observadas consolidações subpleurais, implica em pneumonia com risco de complicação. Apesar de estar em boas condições gerais, o paciente recomenda-se consultar diretamente o departamento de emergência para avaliar a internação hospitalar ou acompanhamento presencial diário dele. Se esse paciente tiver com estado geral muito bom, com achados raros no ultrassom, a radiografia do tórax antes do encaminhamento também normal, é um caso em que a admissão hospitalar poderá ser evitada. Se forem observados linhas B7 e pacientes com boas condições gerais, portanto, clinicamente estável, com saturação de oxigênio acima de 96, sem taquipneia, nem taquicardia, sem fatores de risco, pacientes híbridos, você faz a vigilância telefônica estreita, todos os dias liga para ele e faz a possibilidade de reavaliação presencial para ver a evolução dessas linhas B. Por outro lado, se forem observados linhas B3, ou seja, muito próximas uma da outra, não focais abundantes, com tendência de mesclar as linhas, aí então critérios para avaliar, para enviar diretamente esse paciente ao pronto-socorro, no caso, ao pronto atendimento, e solicitar uma radiografia de tórax. Se ele tiver em boas condições gerais, você faz um monitoramento mais rigoroso nesse paciente. Mas olhem, diante de qualquer paciente com sinais e sintomas de alarme, então o exame de ultrassom poderá ser realizado. Este é o protocolo que se está se fazendo em toda a região da Europa. Provavelmente agora nos Estados Unidos também estão utilizando esse protocolo. Ok? Eu peguei esse protocolo, vou mostrar para vocês agora há pouco a referência através do grupo de Madrid. Ainda com base nas evidências clínicas atuais, podemos considerar que os padrões clínico-ecográficos parecem ser característicos em pacientes com pneumonia por corona SARS-CoV-2, podendo concluir que a primeira manifestação seria representada por um padrão intersticial heterogêneo, sendo único, multifocal, e ou com artefatos verticais confluentes, que são as linhas B que se confluem. Que também esses padrões se espalham progressivamente para várias áreas da superfície do pulmão e que a evolução mais avançada foi a presença de pequenas consolidações subpleurais que progridem para a consolidação total, preferencialmente em áreas inferiores do pulmão, com ou sem a presença de broncograma aéreo. Ainda também podemos considerar que a sua extensão a toda a superfície pulmonar estaria relacionada ao grau de insuficiência respiratória, necessitando de suporte ventilatório invasivo, ou seja, à medida que essas condensações e o edema intersticial aumenta e as consolidações subpleurais aumentam, esse paciente vai ficando pior clinicamente e tem que ir para suporte respiratório invasivo, ou seja, na unidade de terapia intensiva. Para finalizar, a ultrassom pulmonar pode ser útil para avaliar a evolução da doença
monitorar as manobras de recrutamento pulmonar, orientar a resposta ao suporte ventilatório. Eu peguei as referências para montar essa aula para vocês nessa revista aqui, a Revista Digital de Ecografia Clínica da Sociedade Espanhola de Ecografia, Sociedade Espanhola de Médicos Generalistas e Médicos de Família. Está muito bem feito o estudo deles. Peguei também com um grupo chamado Ultrassom Crítica, um grupo que mostrou um tutorial. Esse pessoal aqui são poloneses. Praticamente todos os filmes patológicos dessa aula eu peguei daqui, desse site. Vocês vão ter acesso a eles aqui. Está aqui o site abaixo, ok? Pois, por favor, dá uma olhada lá. Eu também observei nesse trabalho que li, falando sobre os estudos preliminares de manifestações peripulmonares, das lesões peripulmonares não críticas do coronavírus em pneumonia, Covid-19. Trabalho chinês, achei muito bacana. Peguei também aqui no Radiology o uso de ultrassom para detecção de pneumonia do Covid-19 em emergências médicas. Eu achei muito bacana esse trabalho também. E também um artigo ainda agora de fevereiro de 2020, falando sobre o desempenho comparativo da ultrassonografia pulmonar, a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Trabalho aqui de Tierney. Então, gostei muito de seus colaboradores. Ainda como destaque, eu vi um vídeo que foi me passado pelos colegas dos grupos. Desse colega, nosso colega brasileiro, Érico Vale, que gravou um vídeo, Achados do ultrassom pulmonar em pacientes com Covid-19. Muito obrigado, doutor Érico. Doutor Érico é médico na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. É médico intensivista naquela cidade. Então, fica o meu agradecimento também ao seu vídeo. Ainda como referência, eu peguei os protocolos italianos, são basicamente igual ao protocolo espanhol, através do site de uma empresa que comercializa e fabrica aparelhos de ultrassom naquele país. Peguei também um protocolo inglês, mostrando aqui que eles fazem a mesma coisa que falamos aqui, que os espanhóis estão fazendo, e que nós devemos fazer no nosso país. Assim, também, para finalizar, a história desse colega aqui, o Dr. Yeli Tong Chen, sobrevivendo à doença do Covid-19, esse jovem médico intensivista, anestesiologista, ele mora em Madrid, na Espanha, bairro de La Paz. Eu acompanho ele no Twitter, sou fã dele. Aqui mostra um áudio dele falando aqui como que está a sua evolução durante o tempo que ele estava dentro de um UTI. Então, esse colega teve alta da UTI e ele marcou um ponto onde ele tinha uma condensação grande e ficou fazendo um ultrassom portátil. Ele tem um aparelho pequenininho de bolso aqui, esses modernos aparelhos de bolso, onde ele acompanha no seu próprio celular. E ele todos os dias, um dia de alta da UTI, você observa aqui, ele mostrando como que estava o padrão do pulmão dele, muito infiltrado ainda, com algumas condensações. Aqui, eu acompanhei ele por 22 dias. Estou muito feliz porque estou vendo ele melhorar a cada dia. Aqui, ele está publicando todo dia. Isso aqui era no 6º dia, observe, ele ainda tinha muita edema, cascata muito grande de edema do pulmão. Aqui, nós estamos vendo já com 10 dias, ainda tinha muita cascata, mas as linhas B já estavam começando a abrir. Já era um padrão B3. Aqui agora, com 15 dias, você observa que as linhas B já abriram, já estão mais distanciadas. Ele está melhorando, com algumas recaídas, sofrendo muito. Ele está usando azitromicina e cloroquina, então ele está reclamando muito dos efeitos colaterais das duas medicações, diarreia, fraqueza,
mas ele está lutando. Aqui, no próximo slide, com 21 dias, eu peguei ele até 22 dias, todos os dias avaliando a sua evolução. Aqui ele já está bem melhor e esse colega, ele não está mais sobrevivendo à doença, ele sobreviveu, está bem, está feliz e está auxiliando. Eu também aprendi muito com ele. Fica aqui o meu agradecimento. Meu agradecimento especial a você que tirou seu tempo para aprender um pouquinho aqui de ultrassom. Se um dia quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, busque aqui www.monres.us. Esse site fala sobre o nosso trabalho em ultrassonografia musculoesquelética. Há 25 anos que ensino ultrassonografia musculoesquelética e essa aventura de ensinar ultrassonografia de tórax para pulmão e pleura foi devido à quarentena, que estou em casa, não tenho o que fazer, só ouço isso na televisão. Tive muita vontade de estudar um pouco sobre este assunto e trazer aqui para vocês. Tenho levado essas aulas nas unidades de terapia intensiva aqui da minha cidade e tenho sido muito recebido pelos colegas. Desejo que todo médico possa ter um aparelho de ultrassonografia de bolso, um aparelho pequeno, para que ele aposente o velho e bom estetoscópio e use ultrassonografia para conduzir os casos de pneumopatias, sobretudo agora em que essa pandemia está assolando o mundo e deixando-nos todos muito preocupados. Espero em Deus do céu que passe logo e que todos possamos viver felizes, cuidando da vida, que é a melhor coisa que nós temos, vendo os nossos filhos crescerem e vendo o sucesso do povo e da humanidade em cima da Terra. Não vai ser esse pequeno vírus que vai nos destruir. Um grande e fraternal abraço a todos vocês. Muito obrigado.